Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez para aprendermos um pouco mais a sua doutrina, o seu evangelho. Pedimos, Mestre Jesus, que os irmãos trabalhadores desta casa na espiritualidade, que aqui sempre vêm, essa casa tão querida e amada, possam nos envolver, nos intuir, de forma que possamos, assim, apreender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós, dando sequência, então. Depois eu vou ver se eu faço uma observação nesses vídeos, Abel, para poder constar o conteúdo, porque só tem o nome, né? Aí a pessoa que quiser aquele assunto não vai saber aonde está, porque só tem Deus e o Espiritismo, né? Então, fazer uma observaçãozinha, o que contém nelas, porque é 1, 2, 3, aí para ver, porque é de semana passada, eu acho que ela é muito importante, porque ela explica através da ciência a existência de Deus, né? Então, se for procurar o Deus e o Espiritismo, aí pode levar aquela que não tem aquele conteúdo, que foi a de semana passada, que eu acho de uma importância enorme, né? Apesar deles serem materialistas, eles chegaram à conclusão que o universo, ele tem um criador, né? Ele não surgiu do nada. E não só isso, né? Ele foi planejado, muito bem planejado, foi executado aquele planejamento e é mantido. Eles chegaram a essa conclusão. Então, isso que a gente aprende, né, na doutrina dos espíritos, essa causa primária, né, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sendo provado pela ciência, é muito bom, né? Bem, nós terminamos nossa conversa da semana passada nesse quadro aí, que é um quadro que nos fala sobre as nossas responsabilidades nas nossas escolhas. Que a gente tem sempre falado, e eu continuo falando que é real, é fato, que só nos acontece o que tem que acontecer. Mas, olha a adversativa aí atrás. Como é que eu sei o que tem que acontecer? Né? Então, demos até o exemplo daquele pai que às vezes não é... Né, eu já vi dentro do meio espírita assim, vocês são muito perturbados, fica todo mundo assustado com as coisas e tal, né? Eu deixo meus filhos, quando eu preciso sair, ficam em casa, eu vou despreocupado, não tem problema nenhum. Inclusive, eu nem botei tela na minha janela, porque isso é uma bobagem, né? Não vai acontecer nada que não tenha que acontecer. Olha só, é um pensamento tão pequeno diante do que a gente aprende na doutrina espírita, porque a gente aprende principalmente que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dar conta da nossa parte. Então, nós somos os guardiões dos nossos filhos aqui na Terra, nós somos os seus anjos de guarda encarnados. Então, nós temos que fazer tudo para guardá-los, para preservá-los, né? Porque só acontece o que tem que nos acontecer por causa da escolha de provas que fizemos. Isso é fato. Mas nós não sabemos o que tem que acontecer com eles. Nós não sabemos aquilo que nós temos que evitar tudo que é mal para eles, se tiver ao nosso alcance. Né? Se tiver ao nosso alcance fazer, a gente tem que tomar conta, a gente tem que cuidar. Né? Cuidar. Para isso que eles têm um pai e uma mãe aqui no mundo, né? Que são os anjos encarnados. Isso eu estou falando a relação de pai e filho, mas é em todos os sentidos. Né? Para todas as situações, todas as coisas, nós somos aqueles instrumentos de Deus na Terra, para que as suas leis se cumpram aqui. Então, não desejemos ser instrumentos para o mal, ou para que aconteça coisas com eles, que a gente não precisa ser instrumento para isso, porque se tiver no caminho deles, vai acontecer. Porque só acontece realmente o que tem que acontecer, mas que não sejamos instrumentos para isso. A gente tem que cuidar por causa da nossa consciência.
né? Por causa do nosso sossego, da nossa paz. A gente não pode vacilar, né? Porque senão a gente se culpa, a gente tem remorso, a gente tem arrependimentos, que não vale a pena. Não é? Então, se eles fizeram uma escolha de provas, o que eles escolheram vai acontecer. Vai acontecer. Agora, quando vai acontecer? Não sabemos. Mas pela nossa imprudência, pela nossa negligência, a gente pode acelerar isso. Tá? Ah, mas pode? Deus permite? Depende do que está no plano que eles fizeram ao reencarnar. Então, a gente terminou sobre essa questão aqui, né? Que somos espíritos em provas e expiações, logo, não tem inocente pagando pelos erros de ninguém. Sejam quais forem as medidas tomadas por quem quer que seja, isso é fato. Agora, essas expiações e essas provações, elas podem ser antecipadas pela nossa imprudência, pela nossa negligência, pelas nossas escolhas erradas, né? Mesmo para eles. Mesmo para eles. Porque a gente não sabe qual foi o mapa que eles fizeram ao reencarnar. E eu falei aqui sobre a questão do fator humano semana passada. Mas vamos ainda pincelar a respeito disso. Aí vem, o que não, né, tudo isso aí, né, não o isentará, mesmo que tenha que acontecer com eles, o que tiver que acontecer vai acontecer, mas não nos isentará das responsabilidades sobre as decisões tomadas, fazendo uso do seu livre-arbítrio, na posição em que esteja. Então, a batata quente está na nossa mão. Podem crer. Em todas as situações, a batata quente está em nossa mão. Né? Então, quando a gente negligencia os cuidados que nós temos que ter, a supervisão, nós podemos ser instrumentos para que as leis de Deus se cumpram na Terra, fazendo que a gente aí tenha um remorso enorme. Eu me lembro muito de uma oradora, ela foi presidente do Centro do Chico muitos anos. Ela esteve em Friburgo fazendo palestras aqui. Eu fui à palestra e, inclusive, comprei o livro dela. Ela foi um dos personagens daquele filme As Mães do Chico. Ela perdeu 2 filhos, uma na adolescência, já na idade adulta praticamente, e um pequenininho. Acho que estava com 4 anos. Então, o pequeno tinha já um probleminha, ele já nasceu com isso, mas ninguém sabia. Ele não podia ter uma queda, uma coisa, bater com a cabeça, porque senão ele teria um rompimento e morreria, porque ele já tinha um problema genético. Mas ninguém sabia disso, né? Então, aos 4 anos, ela tinha uma babá, e essa babá saiu para comprar bala para o menino com ele, de bicicleta, e botou o menino na garupa. E ele caiu. Ele caiu, bateu a cabeça no chão, fez aquilo que a gente chama de galo, né? Na cabeça e tudo. Levou o médico, estava tudo bem, não tinha nada demais, ele estava bem. Só que tem que, ao amanhecer do dia seguinte, ele teve um problema, foi levado ao hospital com pressa e desencarnou. Foi um desespero para todo mundo, aí foi aquela coisa, culpa a babá, que pegou a bicicleta, botou o menino sentado lá e não amarrou o menino, aquelas coisas todas, né? Que começa a gente a achar, quando acontece uma tragédia, a gente quer um porquê, quer encontrar uma razão, A gente esquece dos objetivos a que aquela tragédia indica, né? A gente esquece disso, a gente quer saber por que aconteceu, quem foi culpado e tal, aquela coisa toda. Aí ela, muito desesperada, o Chico já não estava mais em Pedro Leopoldo, e esse centro era lá, ele já estava fora, mas ele foi visitá-la, ela estava muito triste e tal. Aí ela conta que ela falou, contando as coisas para ele e tudo, ele ainda perguntou para ela assim: você já perdoou a sua babá? Aí ela disse que sim. Ele falou: não perdoou não. Você não perdoa não. Você acha que ela é responsável. Só que tem que ela é que foi um instrumento para não ser você.
Olha que coisa, né? Como a providência de Deus cuida da gente, né? Ela foi um instrumento para ele partir daqui, porque ele trouxe um problema genético. E eu não sei se é o pai dela, quem é, que já estava desencarnado e que ficava auxiliando. Ele próprio, o Chico falou que ele próprio, em alguns momentos de desdobramento, ele teve na casa dela auxiliando também, que o menino era hiperativo, ele pulava aqui e tal, ele não podia bater a cabeça, porque senão ele ia desencarnar. Então eles cuidavam, olha só, estava certo que ele ia daquilo ali, mas não precisava ser rápido, né? Então eles cuidavam, e o pai, eu não sei se era pai dela, que em espírito também ficava às vezes na casa dela. O Chico falou que ele, em desdobramento, ele foi algumas vezes também. Então ele falou, chegou o momento então dele partir. Era você que ia ser o instrumento, mas Deus foi tão bom que botou a babá como instrumento, porque você não ia se perdoar, você não ia aceitar, você ia se culpar. E a babá não está se culpando, porque ela, na cabecinha dela, ela não fez nada de errado. E ela não fez mesmo. Era para acontecer do jeito que aconteceu, mas não ia ser ela. Então a gente fica vendo por como que a gente é amparado por Deus, quando a gente acaba, porque ela que ia, né, com ele, a babá insistiu que queria passear. Então a gente vê que quando às vezes a gente quer fazer alguma coisa, tem sempre, né, alguém que quando aquilo não é para acontecer, que chega e põe um freio naquilo que a gente quer fazer, tira de cabeça, tira da ideia, atrasa a gente, sei lá, qualquer coisa. Mas Deus cuida de nós de uma forma que a gente não pode imaginar. Né? Não pode imaginar. Então, essa questão que eu repito aqui, que eu estava há tempos para desdobrar melhor isso, só acontece com a gente que tem que acontecer, é fato, é assim mesmo. Mas nós não sabemos a hora que isso tem que acontecer. Através de quem que isso tem que acontecer. Isso a gente não sabe. Nem o próprio Espírito que faz a escolha das provas sabe. Por quê? Só existe 2 momentos que são fatalidades na nossa vida. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então é a hora de nascer e a hora de morrer. Está aqui no nosso estudo. Entre o momento do nascimento e o momento da partida, nós usamos o nosso livre-arbítrio. A gente usa, a gente mexe nos nossos planos de viagem. Pode, vocês vão ver que pode. É a próxima pergunta aqui. Então a gente usa o livre-arbítrio até para fazer cumprir as nossas escolhas que fizemos ao reencarnar. Então a gente não sabe quando que as coisas vão acontecer, que horas vão acontecer, quando vão. Não, a gente não sabe. Através de quem sabe que vão acontecer. Né? O próprio Espírito sabe, ele não tem a lembrança disso. Nem os pais, porque sabem, conhecem a escolha que eles também fizeram. Mas não lembram. Então a gente não sabe, por isso é que a gente tem que dar conta. E vamos ver isso agora nessas 2 questões que vem aí, ó. 2 não, acho que são 3 até que eu botei, que a gente vai abordar isso aqui. Quando chegar lá na lei de liberdade, com livre-arbítrio, com fatalidade, a gente vai ver isso. Mas vamos pincelar porque está aqui, né? Vamos antecipar um pouquinho, olha só. 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Olha a pergunta, prestar atenção na pergunta. Que a gente tem mania de fazer, ler rápido a pergunta e querer pegar a resposta, né? É igual ler um livro que a gente não lê o prefácio nem a introdução. Pois é, olha só. Pode o homem, pela sua vontade, não é a vontade de Deus aqui, tá? Ó, é pela sua vontade e por seus atos fazer que se não deem acontecimentos que deveriam, olha o verbo, que deveriam verificar-se e reciprocamente também esse contrário? Tá? Pergunta muito inteligente. Olha a resposta.
Pódio. Já começa afirmando isso. Pódio. Pódio. E, quer dizer, se essa, aí tem uma condição. Tá vendo? Olha aqui, ó. Essa palavrinha aqui, quando ela aparece, indica uma condição, né? Poder pode. Mas como? Em que condições, né? Pode. Se essa aparente mudança, preste atenção no aparente. Olha aqui. É só aparente, não é uma mudança. Ela só parece que é uma mudança. Olha como que ela é importante nesse contexto aqui. Se tirar daqui, vai ficar pódio. Se essa mudança na ordem dos fatos é uma coisa. Se essa aparente mudança na ordem dos fatos, deixa claro que não é uma mudança. É apenas um fator de tempo, de acontecimento, mas não é uma mudança de fato. Então, as coisas estão, com essa palavra aqui, previstas no mapa de provas e expiações. Estão previstas. É a aparente mudança. Então, tem coisas ali ainda. Então, não é uma mudança, porque tem aquilo que eu falei, as brechinhas na lei, né? Tem as brechinhas no plano. Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos, tá vendo? Na ordem dos fatos, tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Estão vendo? Então não é uma mudança. E o que for mexido ali para frente do tempo ou antecipando o tempo, os instrumentos, este ou aquele, não importa, contanto que tudo isso, tenha cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Então, está dentro do mapa de provas e expiações. Então, o que a gente deduz? O que tem que acontecer, vai acontecer. Agora, quando? Através de quem? Então, aqueles instrumentos que são usados estão dentro do contexto, estão dentro das necessidades kármicas daquela alma. Não é por acaso. A gente pensa que é por acaso que um motorista bêbado sobe numa calçada e mata uma pessoa ali. Ele foi instrumento. Mas não é por acaso isso, não. Nem para ele que cometeu essa insanidade aí e nem para quem passou para a dimensão espiritual por conta dessa tragédia. Não há acasos no reino da inteligência superior. Não há acasos. Então, tudo que acontece está dentro, tem cabimento na escolha das provas que aquela alma fez. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre? Por que isso aqui? Porque o único objetivo da vida é fazer o bem. Só tem esse. A gente veio para cá para isso. A gente não veio para cá para evoluir? E como é que se evolui? Através do bem. Através da ação do bem. Então, o único objetivo da vida, está no Livro dos Espíritos, é fazer o bem. Esse é o único objetivo que é para o qual a gente nasce, né? Então, acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal. Então, nós temos a chance de impedir o mal através do livre-arbítrio. Nós temos a chance de não ser instrumentos para que uma tragédia que tenha que acontecer, aconteça. Nós temos essa oportunidade. A gente não pode abrir mão disso, porque o arrependimento vem, o remorso vem, é ruim demais. É dor moral que não tem nada que passe, né? Então, facultado-lhe é impedir o mal. Sobretudo, sobretudo, está acima de todas as coisas, sobretudo, aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Essa resposta, ela é riquíssima para nos fazer entender essa questão aí. O que tem que acontecer, vai acontecer. Mas a gente mexe no tempo,
mexe nos instrumentos. Então, que a gente possa ter sempre a lucidez de fazer uma escolha mais acertada para não sermos instrumentos para que tragédias aconteçam na nossa vida e que vão nos pesar para sempre, né? Então, a gente precisa atentar para isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as escolhas que a gente faz, com as ações, com as determinações, né? com as influenciações de toda ordem, de todo canto, né? Então, tem que ter muito cuidado. Olha só, essa aqui vem respaldar aquela. Então, veja bem, olha só. Se tudo fosse assim, quando tem que acontecer, acontece. É verdade, mas tem a hora. E a hora a gente não sabe qual. Então, olha a pergunta de Kardec. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Aqui começa logo com uma negativa. Não. Depois ele explica. Não. Não são inúteis. Então, aí a gente vai e raciocina. Mas se tudo acontece quando tem que acontecer mesmo, o que vai adiantar? Né? Está dizendo que não é dessa maneira. Né? Então, olha só. Não. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar a morte que vos ameaça. Podemos evitar a morte? Para os radicais de plantão? Né? Para aqueles que leem e não entendem nada e diz que a doutrina espírita marca uma hora ali, não tem jeito, é essa aqui. Onde eles ouviram isso, né? Onde eles aprenderam isso dentro da doutrina? Não sei. Não, a hora que... a hora de morrer, a hora que escolheu para morrer, aquela ali é. Não é a hora que nós escolhemos, não. É a hora que Deus determina. Aí sim, chegado o momento, não podereis furtar-vos. Está aí também no Livro dos Espíritos isso. Né? Seja qual for o perigo que vos ameace, não morrereis? Não. Não morrerás, e tendes disso vários exemplos. Mas, chegada a hora, não poderei furtar-vos. Mas que hora? Qual é a hora? A hora não é determinada por nós. Nós fizemos uma escolha de provas e fizemos dentro dessa escolha um período para a gente sair daqui. E como tem fator humano, lembra que eu comentei um caso de um menino que veio para viver 6 décadas e morreu com 11 anos? 11 ou 13, não sei. Pois é. Porque isso estava presente no mapa dele. Você vai, amigo. Mas vai depender de muita coisa você ficar lá. Você é uma pessoa, um espírito comprometido, muito comprometido. Então, você vai ter que encontrar muita recepção, muita afeição nessas pessoas que você prejudicou, para eles poderem te ajudar. Senão, você volta antes. Pois é. Isso está previsto. Então, é uma aparente mudança. Não é uma mudança, é uma aparente mudança. Porque isso já estava previsto acontecer. Então, a gente tem que fazer de tudo para salvar uma vida. Se a pessoa está com uma doença que precisa de tratar, está com câncer, um câncer agressivo. Não faço tratamento não. Deus me livre, vou morrer mesmo. Vou passar por aquela dor toda, por aquele problema todo. Vou ficar careca, vou vomitar dia e noite, vou morrer de não sei quanto. E depois vou morrer mesmo. Então prefiro deixar quieto, vou morrer naturalmente. Ele não está fazendo a parte dele, porque quem é que disse que ele vai morrer daquela doença? Quem é que disse? Ninguém pode afirmar isso. A gente não tem esse conhecimento para afirmar isso. Então a pessoa pode estar num estado terminal? Pode. Mas ela vai morrer? Não sei. A gente não sabe. Só Deus é que sabe. Né? Eu já vi alguns casos em que já estavam tratando até do sepultamento já. Aonde que ia sepultar, aonde que ia fazer vigília. E, no entanto, a pessoa viveu anos depois disso.
É até engraçado, porque depois a própria pessoa contava isso, porque ela escutava as pessoas falarem isso no quarto do hospital. E depois ela falou, eles queriam me enterrar rápido, né? Rapidinho, né? E não era por herança que eu não tenho, né? Ele ainda brincava assim, não era por herança que eu não tenho, devia ser para se livrar do trabalho. E ele era bem-humorado. Então, vários casos, gente, vários casos. Inclusive, tem um muito interessante que chegou lá daquela romaria que eles faziam lá naquele centro do Chico. E entrou uma moça, jovem ainda, jovem não, quer dizer, uma jovem mulher. Ela não era adolescente, não, mas era jovem. Com uma roupinha branca e tal, bonitinha, uma roupinha leve, e foi levada por pessoas da família. Aí, quando o Chico se interessou em recebê-la rápido, viu que ela não estava bem e tudo, aí ela falou, Chico, eu sei que eu vou morrer, mas eu queria tanto te conhecer antes, mas a minha hora está próxima, mas a minha família me deu essa bênção de me trazer aqui. Aí o Chico perguntou, minha filha, mas quem falou que você vai morrer? Ela falou assim, não, eu estou com um tumor na cabeça e eu estou numa fase terminal, eu já não estou mais conseguindo nem quase pensar e raciocinar direito, às vezes me falta até a conexão das palavras para falar e tudo. Aí ele falou assim, olha, para Deus, minha filha, nada é impossível, né? Faça a sua prece, fique resignada diante, se curve diante da vontade de Deus. Aí depois ela foi embora para casa. Tempos depois, ela apareceu lá. Aí quando ela estava entrando, ela já não estava entrando com ninguém ajudando. Aí ele olhou assim e ele falou assim, deve estar desencarnado. Ele para ele, né? Mas quando ela se aproximou, ele viu que não, né? Aí ele ainda brincou com ela, falou assim, encarnada ou desencarnada? Aí ela falou, encarnada, Chico. Ele falou assim, viu? Você falou que você ia morrer. E, no entanto, Deus não quis que você morresse, né? Aí ela falou que depois, tempos que ela voltou para casa e tudo, ela começou a melhorar muito, mas ela não sentia nada, mas estava piorando a aparência da situação, né? Acordou um dia com um travesseiro, mas molhado de secreção, mas muita coisa mesmo, saindo pelo ouvido, né? Então a família falou, bom, agora é o fim mesmo, né? Só que ela estava se sentindo super bem. Aí, quando aquilo ali deu uma aliviada, levaram para o médico avaliar, e ele falou assim, olha, está diminuindo de tamanho o tumor dela, eu acho que ela não morre disso, não. Ela ficou boa, né? Aí depois, quando ela voltou, ela contou para o Chico falou assim, eu sabia que você não ia, porque você ia receber, era a sua hora. Ele falou, era a sua hora. Mas você recebeu uma moratória, você adotou uma criança, não adotou? Ela falou, adotei, eu não sabia que eu estava doente. Ele falou, pois é, essa criança é que foi o alvo da moratória, para você ficar mais um pouco no mundo. Então, a gente vai vendo essas coisas, né? Vai sabendo dessas coisas, vai dando assim, uma paz no coração, né? Porque a gente está sendo cuidado, a gente está o tempo todo sendo supervisionado, a gente só tem que fazer a nossa parte, né? Fazer o que está ao nosso alcance, para que a gente seja instrumento para o bem e nunca para o mal. O que é fazer a nossa parte? Eu sempre falo nisso, né? E não é fácil fazer a nossa parte, não. A gente pensa até que faz às vezes, mas não é fácil, não. Fiz um esqueminha aqui para ajudar a gente a fazer a nossa parte, olha só. Conhecer os fatos e colocá-los à análise de quê? Da razão e do coração, dos dois. É bom colocar dos dois, não é só da razão, não, que senão a gente erra, né? Conhecer os fatos, conhecer tudo da situação, né? A qual me impõe uma atitude, tomar uma atitude. Conhecer os fatos, eu devia até colocar ali, conhecer verdadeiramente os fatos, né? Conhecer de verdade os fatos. E colocá-los à análise da razão e do coração. Isso vai gerar uma ideia. Essa análise vai gerar uma ideia na minha cabeça, né? Após conhecer bem os fatos e colocá-los à análise da razão e do coração.
vai gerar uma ideia. Essa ideia que deve ser analisada à luz da consciência. Essa ideia que vai ser gerada, ela precisa ainda receber o aval da consciência. Senão não vale muito a pena, senão a gente pode não acertar. Porque às vezes, essa ideia que surgiu da razão e do coração foi no ímpeto assim, no calor da emoção de alguma coisa, né? Aí ela não pode estar ainda determinando nada. Ela precisa ser analisada à luz da consciência. Esse resultado vai indicar a atitude que a gente deve tomar. É muito difícil errar dessa forma. Erra, porque somos falidos e falíveis. E a gente aprende por tentativa de acerto e erro, né? Então, pode errar? Pode. Mas não seremos cobrados. Não seremos cobrados, por quê? Porque estamos fazendo a parte que eu alcanço fazer. É que às vezes a coisa está tão no alto que eu não consigo pegar. Eu tenho que subir numa escadinha. Aí a gente tem que subir. A gente tem que subir. Aí é essa coisa aí da consciência, entendeu? Então a gente precisa fazer o que estiver ao nosso alcance para que a gente evite situações desagradáveis para nós, né? Em todos os sentidos. Continuando. Embora Deus não precise de nós para fazer que sua lei se cumpra no universo, poderemos ser seus instrumentos com nossos erros ou acertos. Foi o que a gente acabou de falar, né? Então aqui nós temos um parágrafo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 6, que diz: em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Então, uma explicação clara, objetiva, bem lógica sobre a dor e o sofrimento que a gente vê aí no mundo e que as pessoas chamam de injustiças. São injustiças, sim. Claro que são. Mas quem está nessa situação não é injustiçado. Está resgatando um passado. É a oportunidade que Deus dá a cada um de nós de fazermos a nossa redenção enquanto estamos a caminho. Está lá no Evangelho: reconciliai-vos com os seus adversários enquanto estais a caminho. No Salmo 23 pedimos isso: preparas-me uma mesa diante dos meus adversários, mas unge a minha cabeça. É lindo esse salmo, eu adoro. Porque é a trajetória que a gente faz ao reencarnar. A gente começa com uma rogativa, com aquela confiança e com aquela fé, que o Senhor é o meu pastor, não há de me faltar. É Ele que não vai faltar, não são as coisas, não. Então não vamos colocar aquela tradução que anda por aí: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não são as coisas que vão nos faltar. A gente não precisa das coisas, a gente precisa que Ele não nos falte. Porque se Ele não nos faltar, nada vai nos faltar. Então a tradução também ela não está certa, essa que a gente conhece, não é? Não é nada me faltará, é não me faltarás. No original ele está: não me faltarás. Então, essa é uma rogativa. Então, a gente pede isso ao reencarnar. Preparas-me uma mesa diante dos meus adversários e unge a minha cabeça. Quer dizer, me protege, me abençoa. Me abençoa nesses momentos de testemunho, nesses momentos de sofrimento,
nesses momentos de prestar conta lá para os meus adversários. E Ele faz, porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele faz isso. É dessa maneira que se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino na Terra, como mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. Está lá, nesse item 7 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estiverem puros. Sim, precisam amadurecer, precisam fazer todo o trabalho de purificação, de conhecimento, para se equilibrar entre o conhecimento e a moralidade. Então, é necessário que isso tudo seja feito assim, né? Então, toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Só entra o espírito puro, que não carrega mais nenhuma mácula, que não tem mais nada para cumprir. Aí ele entra para os mundos felizes e vai trabalhar em favor de nós que estamos ainda, né, cheios de impurezas. Assim, acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. A gente está até passando por isso agora, né? Os transatlânticos atracados porque as pessoas estão contaminadas. Aí, quando elas não tiverem mais oferecendo risco, então é liberado. É assim, quando o espírito não está mais oferecendo risco, né, a si mesmo, não é a ninguém, porque aqui aí é o contrário, né, a si mesmo, pela sua inferioridade, quando ele não corre mais esse risco, ele já não tem mais inferioridades, ele então entra para os mundos felizes. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. Então, olha, é uma bênção de Deus atrás, são oportunidades que Ele nos dá da gente se purificar, da gente se melhorar. Então, isso não tem preço, porque aquele que é mais impuro, aquele que mais prejudica, aquele que explora, ele também é filho de Deus, e Deus não vai abandoná-lo, de forma nenhuma, vai dar todas as chances para ele. Igual quando um pai e uma mãe dão chances ao filho desregrado de tomar o rumo do trilho da obediência à lei. Ele não abandona o filho, ele não é conivente com o que ele faz, mas abandonar não abandona, e faz o que está ao alcance dele para ajudar. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos dá oportunidades através das encarnações para a gente poder se melhorar, para poder cair a nossa ficha. É aquela parábola do filho pródigo, é o que ele fez com o filho pródigo, que demonstra ali. Ele foi até onde ele podia ir, porque depois também Deus não permite. Nós, como somos seus filhos, ele não vai deixar que a gente se perca para sempre. Então não tem condenação nenhuma, não existe condenação. Né? Existem oportunidades de redenção, condenação nunca, né? Então as provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. Isso aqui é outra coisa de uma importância enorme, ó. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas, como expiações apagam as faltas e purificam. Então tem que ser bem suportadas. Quando a gente passa reclamando, se culpando o mundo, se vitimizando, achando que todo mundo é responsável pela nossa desgraça, menos a gente, aí, ó, não evolui não. Sinto dizer, mas vai passar de novo.
Vai passar de novo. Mas para que a pressa, né? Somos imortais, né? Mas para que a pressa? É bom ficar sofrendo? É bom? Não, né? Então é melhor resolver rápido. Não deixa para outra, não, porque se deixar para outra, já tem, um segredinho para vocês. Tem muita coisa para resgatar, hein? Vocês estão pensando que vocês estão aqui resgatando tudo? Ih! A lista é grande do outro lado. É grande. Bem que a gente queria, né, trazer o máximo, mas a gente não ia aguentar, porque nem o que a gente trouxe a gente aguenta. Imagina se a gente pusesse mais coisa ali. Não ia dar, né? Então, as provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Né? Aí a gente fala, meu Deus, como é que aquela pessoa boa daquele jeito está sofrendo aquilo que está sofrendo? Como que aguenta sofrer daquele jeito? Porque ele tem um amparo, porque ele não está desamparado. Ele está resgatando, mas ele não está desamparado. E se o crime foi grande, aí a pena também tem que ser de acordo, né? Então, as coisas vêm sempre na medida certa. Então, quando a gente fala assim, fulano, você está bem? Tô ótimo. Eu estou melhor do que mereço. O que ele acha que ele é na vida? Né? Para estar melhor do que ele merece. Eu vou reclamar, então. Né? Por que eu também não estou melhor do que eu mereço? Porque ninguém está melhor do que merece. Todo mundo está igualzinho como fez por merecer. Está de acordo como fez por merecer. Então, isso é uma lei de causa e efeito. A coisa vem na medida certinha. Não vem para mais nem para menos. Mas, bem aí adversativo, caso a gente já tenha conseguido algum bônus com o nosso comportamento, com aquela gentileza a mais, né? Igualzinho aquele funcionário que o patrão admira, que ele manda ele fazer uma coisa, ele vai e faz tudo que ele acha que o patrão ainda vai precisar e já leva de uma vez, esse ganha um aumentinho de salário. E a gente ganha bônus. Quando a gente está vivendo aqui, não é como santo, porque não tem santo vivendo no mundo. Né? Não tem santo aqui. Tem espíritos superiores servindo de modelo para a gente? Tem. Mas não são santos ainda não. Então, como eles sabem que a gente está aqui cheio de inferioridade, cheio de coisa, mas a gente está fazendo as coisas direitinho. Está fazendo as coisas no alcance da nossa potência, né? Do nosso conhecimento. Então, eles sabem disso. E a gente, às vezes, quando a gente consegue um esforço, através de um esforço a mais, fazer um pouquinho mais, a gente, sem que seja para negociar, tá? Porque se está fazendo para negociar, já perdeu. Mas pelo simples propósito de ajudar, a gente ganha bônus. Aí, se a coisa tem que vir muito violenta, ela vem mais branda. Ou então, uma almofadinha no ombro, né? Com a almofada fica melhor. Então, a gente sempre vai ter algo que vai nos ajudar. Sempre o que está nos acontecendo é o melhor que poderia acontecer. Mesmo que não seja aquilo que a gente imaginava ser, né? Então, é o remédio. O câncer, por exemplo. O câncer, ele é a cura da alma. Ele expurga, ele faz quando a pessoa sai bem dele, né? Quando aprende com a situação, ainda que tenha desencarnado por ele, ficou curado. Porque ele não veio para curar, o objetivo não era curar o corpo, era curar a alma. Porque as doenças estão na alma, elas vêm sendo afloradas no corpo, não é?
no soma, no corpo somático, que é o corpo de carne. Ela nasce lá na alma, ela é fruto dos nossos pensamentos desvairados. Ela não vem, ela não está ali no corpo. Ah, mas então se eu espetar o meu pé num prego, eu vou desenvolver uma infecção? Estava lá na minha alma? Não, amigo, estava lá no prego que você espetou. Que te espetou no pé, estava lá. Mas a única coisa que você vai ter é um fenômeno biológico de infecção, que você vai tomar um antibiótico e você vai se curar. Isso não é uma doença. Isso não é uma doença que você pegou. Isso é um fenômeno normal. Tem bactérias pelo mundo todo. Você pisa num prego infectado, você vai ter uma infecção. Mas isso não é uma doença, não. Essa infecção vai ser tratada. Agora, se essa coisa estiver lá, aí, se estiver no espírito, aí não. Aí você vai tomar 1 milhão de antibióticos, não vai ficar bom, não. Aquilo ali vai gerar um outro problema, vai gerar até um câncer para você. Agora, puramente por isso, não. São fatores externos que não causam grandes doenças. Mas os internos, sim. Esses geram doenças graves. Então, é a cura, né, através da dor, que se não curar o corpo, cura a alma quando ela é bem suportada. E depois fica livre daquele problema, né? Não vai ter que reencarnar para sentir nada de novo. Aqui eu repeti isso aqui, porque lá foi importante, mas para o contexto do nosso assunto também, aquela que já falamos, ó. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis? Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Então, a gente tem como evitar, sim, né? Em tempos difíceis de pandemia, vale lembrar Avicena, médico e filósofo árabe, pai da medicina moderna, que disse: a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio, e a paciência e o primeiro passo a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. Então, não vamos ficar nesse terror que estão espalhando pelo mundo. Não entram nessa. Não entram nessa. Confiem, façam a parte que cada um tem que fazer. Confiem na providência, porque as pessoas estão esquecendo disso. Estão achando que tudo está na mão dos homens, mas não está. Pelo amor de Deus, não está. Deus criou o universo e adaptou esse universo todo para nós, que somos os seres mais importantes da criação. Jamais nos deixaria entregues assim, de jeito nenhum. Então, façamos a parte que nos toca e vamos confiar. Porque o medo faz que a gente baixe a imunidade e pegue um monte de coisa que não é para pegar. Ainda vai ter que responder isso depois, né? Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o momento, o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou outra, ele não poder exportar-nos. Mas esse momento nós não sabemos qual é. Só Deus é que sabe. Aí sim, quando ele determina é agora, vai ser agora. O que a gente escolhe é período para desencarnar. Eu vou ficar um período lá na Terra. E quem determina a hora da partida é Deus, não é ninguém. Não é ninguém. Então, quando a gente fala aí que muitas vezes a gente não morre por erro médico não morre por erro médico. A razão foi essa, mas você ia de qualquer maneira. Porque quem determinou isso foi Deus. Agora, esse médico vai ser responsabilizado pela sua imprudência, pela sua negligência, né? Pela sua incompetência. Não vai ser responsabilizado pela morte em si, mas por tudo que ele deixou de fazer. Tendo que fazer, né? Porque ele é para isso, né?
Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos. Se a nossa hora não chegou, não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Sempre lembrando, não sabemos qual é a hora, não escolhemos a hora. Escolhemos período e Deus que vai determinar essa hora. Se fizermos a nossa parte, só nos acontecerá o que tiver que acontecer. Mas lembra bem, né? Não sabemos as escolhas que fizemos, as escolhas que os nossos filhos fizeram. Muitas vezes, pela nossa imprudência, negligência, falta de informação, falta de atenção, a gente acaba sendo instrumento para eles partirem antes, porque pode ser que eles estejam naquela situação, né? Escolher uma prova e que podem voltar a qualquer momento se não conseguirem aqui receber os cuidados necessários, né? Mas isso é só uma aparente mudança, estão lembrando? 860, estuda em casa essa questão. É só uma aparente mudança, porque isso estava dentro do mapa kármico dessas almas. Cortella costumava dizer aos filhos, quando crianças, acho interessante que tem a ver com a nossa parte, né? Quando completarem 12 anos, contarei o segredo da vida a vocês. Quando o mais velho completou 12 anos, acordou o pai, todo ansioso, para saber o segredo da vida. O pai disse, contarei, mas você não poderá revelar aos seus irmãos. Eis o segredo, vaca não dá leite. Hã? Vaca não dá leite. Você tem que tirar. Você precisa acordar 4 da manhã, ir ao pasto, entrar no curral, cheio de fezes, amarrar o rabo e as pernas da vaca, sentar no banquinho e fazer o movimento certo. Esse é o segredo da vida. Vaca, búfala, cabra não dão leite. Ou você tira ou não tem leite. Existe uma geração que acha que vaca dá leite. Ela acha que as coisas são automáticas. Eu quero, eu peço, eu ganho. A felicidade resulta do esforço. A ausência do esforço gera frustração. Portanto, façamos a nossa parte. Porque quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele pediu que aqueles que estavam no entorno arrastassem a pedra que fechava o túmulo. Aí a gente fica pensando, poxa, se ele ia fazer o mais difícil, que era ressuscitar o morto, que já estava até cheirando mal, ele não podia ter força para tirar a pedra da entrada? Qual é a lição daí? Aquela pedra eles podiam tirar, ressuscitar Lázaro não. Então a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, o que a gente pode, o que a gente sabe, porque senão as coisas não vão acontecer, né? Uma criança estava sozinha no aeroporto à espera do seu voo. Após esperar um tempo, foi colocada na fila de embarque. Quando o avião decolou, a criança começou a colorir um desenho. Os passageiros se admiravam ao ver a tranquilidade daquela criança, mesmo estando só. De repente, o avião entra em turbulência e todos os passageiros ficam desesperados, com medo. Mas a criança continuava tranquila em sua poltrona, colorindo o seu desenho. Quando a turbulência passou, uma passageira que estava ao lado da criança perguntou: "Você não ficou com medo da turbulência?" A criança, sorrindo, respondeu: "Não, meu pai é o piloto." Né? Essa é a ideia. Quando Jesus falou, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu, elas são puras e elas entendem muito mais do que nós. Então não é que todos nós vamos ter que ser crianças para entrar no reino do céu, não. Nós vamos ter aquelas determinações, a gente precisa de ter a determinação, a insistência, a confiança que a criança tem no pai dela e que a gente não tem no pai maior. A gente acha que está esquecido no mundo.
Assim como uma criança que quando o pai joga ela para cima, ela vai rindo, porque ela tem certeza que o pai vai pegar ela no colo, que ela não vai cair no chão. E ela pede para ir de novo, né? E a gente não tem essa certeza. A gente não confia no Pai maior, que não deixa nada, que nada se perde. E a gente, mesmo assim, ainda não confia em Deus. No Deus que a gente aprende essa inteligência suprema, essa causa primária. Eu sei, Deus está no controle. Eu sei que Deus está no controle. Ao enfrentar as turbulências da vida, é bom se lembrar que Deus é o piloto. Reconheça quem está na direção da sua vida. Então poderá definir se é preciso ter medo ou se sentir seguro, né? E a gente não tem que ter medo, a gente tem que se sentir seguro. Ah, mas e o que há depois da morte? Eu tenho medo. Eu tenho medo da morte. O que há depois da morte? No consultório localizado perto da residência do médico, um homem bastante doente falou em desespero: doutor, tenho medo de morrer. Diga-me, o que há do outro lado? Calmamente o médico disse: eu não sei. Você não sabe? E fala com essa tranquilidade? Neste momento ouviram o ruído de arranhões e ganidos do outro lado da porta fechada. Quando o médico abriu a porta, um cachorro entrou e pulou sobre ele alegremente. Virando-se para o paciente, o médico disse: notou o meu cachorro? Ele nunca esteve nesta sala. Não sabia o que havia aqui. Apenas sabia que seu dono estava aqui. No entanto, quando a porta se abriu, ele entrou sem medo. Não sei quase nada do que há depois da vida, mas sei de uma coisa: eu sei que o meu Senhor está lá, e isso é o suficiente. Então, gente, isso é o suficiente. Vamos parar de paranoia, parar com terror. Já estão aterrorizando, porque vem outra que vai ser pior do que essa. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ser espíritas. Vamos fazer a nossa parte, vamos reconhecer que temos provações e expiações, que as pessoas não vão antes da hora desta forma, né? Vão quando tem que ir. Fazendo a nossa parte direitinho, vai dar tudo certo. Vamos confiar que sempre acaba bem, porque Deus escolhe para a gente o que há de melhor. Muita paz para todos.